Depois de examinadas no Legislativo, as proposições vão à sanção para que sejam transformadas em lei. Mas é claro que, em vez de sancionar, o presidente da República pode vetar um projeto. Vão à sanção presidencial o projeto de lei da Câmara que não teve alteração no Senado ou que sofreu apenas alteração de redação. O projeto de lei do Senado aprovado na Câmara sem emenda ou só com emenda de redação. O projeto de lei do Senado que foi emendado pela Câmara e voltou ao Senado para análise dessas mudanças. O projeto de lei de conversão, aquele que é fruto de medida provisória aprovada com alteração, e os projetos de lei do Congresso sobre matérias orçamentárias. Quando a proposição é vetada, se o Congresso quiser realmente que o projeto se transforme em lei, terá que derrubar o veto presidencial, reunindo o quórum de maioria absoluta, 257 deputados e 41 senadores em votação secreta. Se o veto for rejeitado, a matéria vai à promulgação do presidente da República. Além dos projetos de lei que têm que ser sancionados, existem também as matérias que não precisam ir à sanção do presidente da República e são promulgadas no âmbito do Poder Legislativo. São elas as emendas à Constituição, os decretos legislativos, as medidas provisórias e as resoluções. As emendas à Constituição são promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As medidas provisórias e as resoluções do Congresso são promulgadas pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e os decretos legislativos são promulgados pelo presidente do Senado. As resoluções do Senado são promulgadas pelo presidente do Senado e as da Câmara pelo presidente da Câmara. O presidente do Senado ainda promulga as leis que foram sancionadas tacitamente, ou seja, aquelas em que o presidente da República deixou passar o prazo de que dispunha, 15 dias úteis, para manifestar-se sobre o projeto de lei, ficando em silêncio sobre o mesmo. É a sanção tácita. A sanção formal ou tácita transforma um projeto de lei efetivamente em lei. Quando um novo projeto é aprovado, ele passa por uma revisão, momento em que são feitas adequações de redação, onde é observada até a terminologia, para que o texto seja entendido mais facilmente pelo cidadão. Aí, sempre que uma proposição é aprovada em uma casa do Congresso, segue para a revisão da outra casa. Uma proposição, após ser aprovada pelo Senado, vai à revisão da Câmara. Isso acontece com projetos de lei e de decreto legislativo e com propostas de emenda à Constituição de iniciativa de senadores. Se eles forem alterados na Câmara, voltam para o Senado, a fim de que essa casa analise as mudanças promovidas pelos deputados. Os projetos de lei e de decreto legislativo de iniciativa da Câmara vêm à revisão do Senado. Se forem alterados pelos senadores, voltam à Câmara para que os deputados analisem apenas as modificações feitas no Senado. Já as alterações aprovadas por uma das casas, em texto de proposta de emenda à Constituição, devem ser examinadas na outra casa como proposta nova. Isso porque a Constituição estabelece que as alterações constitucionais devem ser aprovadas em 2 turnos por 3/5 dos votos nas 2 casas. E o que acontece com a matéria rejeitada? Assim como a que é retirada pelo autor e como a que é considerada prejudicada, vai para o arquivo. Então, qualquer matéria que tramite no Senado só pode ter um desses destinos: sanção, promulgação, revisão ou arquivo. Já em decisões tomadas em sessão conjunta do Congresso, os despachos finais podem ser os seguintes: sanção, nos casos de projeto de lei sobre matéria orçamentária; promulgação, nas hipóteses de matéria cujo veto foi derrubado pelo Congresso; projeto de resolução destinado a alterar o regimento comum ou a delegar poderes ao presidente da República para legislar; projeto de decreto legislativo sobre execução orçamentária e arquivo, no caso de qualquer matéria rejeitada, tida como prejudicada ou retirada pelo autor.